Olá, eu sou Adriana Bandeira, sou Runemal Trut. Runas são meu trabalho. Durante muito tempo as runas ficaram em segundo plano na minha vida. Eu ainda sou CLT, mas eu tomei uma decisão das runas realmente serem meu trabalho principal, o qual eu vou me dedicar após mais de 30 anos estudando, trabalhando, me dedicando ao seu profundo conhecimento, ajudando outras pessoas, guiando outras pessoas no caminho de descoberta da própria vida. E eu decidi isso como uma forma de uma retomada de vida mesmo, sabe? Quando a gente retoma a vida, quando a gente encontra, vai fazer parte, mas o gatinho, essa é freia, vai fazer parte de alguns vídeos. É uma retomada, uma guinada mesmo na vida, em que eu desejo, em que eu tenho buscado e que eu quero muito fazer isso. E esse é o vídeo inaugural desta fase. Na verdade, esse canal eu já tenho ele há algum tempo e ele ficou parado por muito tempo, porque eu estava envolvida em outros projetos, que nem eram meus exatamente. Eu ajudei muita gente, eu me envolvi com projetos dos outros. Ajudei outras pessoas a desenvolverem seus próprios sonhos. E eu pensei, chegou a minha hora de desenvolver o meu próprio sonho. E isso é um ponto fundamental. Então, assim, eu não apaguei os vídeos para trás, até porque eles refletem de uma certa forma aquilo que eu sou. Os primeiros vídeos eram sobre a arte de ler. E ler é uma arte, e ler foi através dos livros que eu conheci as runas, por exemplo. Depois, com o tempo, fui conhecendo profissionais da área, mas os meus primeiros anos com as runas foram por meio dos livros. Depois eu comecei a falar sobre algo que eu tinha criado. Eu estava bem rudimentar, bem manual, bem caseiro, que era o oráculo da criatividade. Falei sobre ele porque eu acredito que os oráculos, como Jung afirmou, eles são uma ponte entre o nosso próprio conhecimento que nós herdamos de nossos ancestrais. Ele é a ponte para o nosso subconsciente. Ele é a ponte para todo o saber acumulado da humanidade. A ponte que nós precisamos acessar. Então, nada é por acaso, nada é do nada. Isso que me encanta nos oráculos, e durante muito tempo era um assunto que eu gostava muito de falar, criatividade, de uma maneira mais lúdica, né, de como despertar a criatividade nas pessoas por meio de um oráculo. E depois, com essa vontade de trabalhar com as runas, né, colocá-las em primeiro lugar na minha vida, em primeiro plano, eu pensei, vou reinaugurar o meu canal no YouTube. Até porque aqui eu vou ter mais espaço, eu tenho certeza que eu vou poder falar com mais pessoas. Porque nessas 3 décadas eu guiei muitas pessoas. Né, e eu pensei, eu posso mostrar outras tantas. Aqui está longe de ser um manual da verdade. Na verdade, é o caminho que eu encontrei primeiro para entender a mim mesma, primeiro para me conhecer, primeiro para mim, depois eu abri para outras pessoas. E o que me fascinou nas runas, claro, o primeiro contato com elas foi de uma forma oracular, eu sou oraculista, mas eu via nas runas algo muito maior, porque elas foram criadas, ninguém sabe exatamente em que época, quando, porquê, mas elas pertencem aos antigos povos nórdicos. Não foram os deuses que criaram, até porque Odin se sacrificou por 9 dias e 9 noites pendurado na árvore de Yggdrasil, árvore mitológica, e sacrificou, ele deu um olho dele para adquirir a sabedoria das runas. E eu sempre pensei nisso. Deus, né? Você imagina um Deus, ele tem poderes especiais, ele tem conhecimento, ele tem algo muito mais do que nós temos. E se ele foi capaz de se sacrificar ao ponto de ficar, né, pendurado 9 dias e 9 noites, dar um olho seu para ter esse conhecimento, que de tão profundo as runas carregavam? Ser apenas um oráculo é limitar muito as funções das runas. Elas são letras, elas foram criadas letras, elas fazem parte do antigo alfabeto nórdico,
né? E eu trabalho com o Elder Futhark, o mais antigo alfabeto. Mas elas também, elas têm uma simbologia, cada uma delas tem um espírito, cada uma delas tem um conhecimento para compartilhar conosco. E isso atravessou séculos. Não é só do passado. Hoje nós podemos utilizar o conhecimento das runas para nos encontrarmos, para nos conhecermos, para traçarmos um caminho. Não só para adivinhar o futuro. Aliás, eu não gosto muito desse termo, adivinhar o futuro. Na verdade, um dos aprendizados que eu tive com as runas, e é isso que eu vou falar hoje nesse vídeo inaugural, 5 grandes aprendizados que eu tive com as runas, é que elas podem indicar, sim, elas podem te orientar no caminho, podem desvendar para você um futuro, mas a partir daquilo que você é hoje, daquilo que você faz hoje. Eu sempre costumo orientar as pessoas que me procuram para saber futuro. Eu sempre digo assim, você está numa rua e você diz para mim que você quer virar à direita. Eu vou te dizer o que você vai vislumbrar quando você virar à direita. Vou dizer tudo ali. As runas vão dizer. Então, vamos, né, colocar metaforicamente nas runas. Mas se você, em um dado momento, atravessar e virar à esquerda, tudo mudou. Nada é mais aquilo que eu disse. Porque, de alguma forma, você mudou, você se transformou, você quer seguir um outro caminho, aquele caminho não serve mais. Ah, então as runas erraram o futuro? Não. Elas não erraram o futuro. Elas disseram que você ia viver a partir do caminho que você estava. Esse é o primeiro grande ensinamento que eu tive com as runas. Elas são um espelho daquilo que você é hoje. Aliás, todo oráculo eu poderia dizer que é um espelho daquilo que a pessoa é. Quando uma pessoa procura para saber alguma coisa, as 3 principais dores, né, de uma pessoa são saúde, trabalho e amor. Então, quando ela está querendo saber uma dessas 3, o que o futuro reserva para ela, mas é o futuro a partir do que ela está experienciando, vivendo hoje, o presente dela. Porque o que nós vivemos hoje é fruto do que nós vivemos no passado, é fruto das nossas escolhas do passado. E o que escolhemos hoje, agora, vai mudar o nosso futuro. E isso para mim, quando eu compreendi isso, isso para mim, só isso é mágico. Mágico porque você tem acesso a uma outra realidade a partir de hoje, do seu ponto de vista. E você entende quando na física quântica fala que não existe presente, passado e futuro, tudo é uma coisa só. Olhando por esse ponto de vista, com as runas, você entende isso que a física quântica quer falar. Então, dos 5 aprendizados, esse eu quero colocar como um primeiro. Você pode desvendar, sim, você pode ter uma visão do seu futuro, mas a partir daquilo que você está vivendo hoje. Se você muda a sua vida, se você muda padrões, se você quer se tornar uma outra pessoa, o seu futuro é outro. Essa que é a mágica da vida. E a vida pode te oferecer oportunidades. De repente, um trabalho, exatamente porque você mudou de rua, você mudou a direção, em vez de ter virado à direita, você virou à esquerda, você ali pode receber uma proposta de trabalho diferente, você pode conhecer outras pessoas, você pode casar com uma pessoa que você nunca imaginou na sua vida, que ia casar com ela, pode, de repente, ter uma qualidade de vida melhor e ter uma vida mais saudável, por que não? Só porque você atravessou. Então, eu sempre tenho muito cuidado com essa coisa de vamos desvendar o futuro. Quero saber o que o futuro reserva para mim. O futuro, ele é escrito por você. O futuro, ele é desenhado por você. E esse vai para o segundo ensinamento que eu tive com as runas. Você desenha a vida que você quer viver, consciente ou inconscientemente. Você pode nem estar pensando no futuro, você só está vivendo a vida como ela é, que ela te apresenta, você acorda, faz o que tem que fazer, meio que no automático, e vai vivendo, você está indo para algum lugar. Você está indo para algum lugar. Agora, se esse lugar para o qual você está indo vai ser bom ou ruim, se você vai gostar ou não, aí não dá para você, vamos dizer assim,
Imaginar agora, porque você está deixando a vida escolher para você. Se você está deixando pessoas escolherem o seu destino, você não vai poder reclamar depois, se você não estiver gostando. Se tiver tudo ótimo, vida que segue. Mas para aquelas pessoas que estão meio que inconformadas, gostariam de viver uma vida melhor, gostariam de ter uma vida menos sacrificada, aquela vida que ela pode escolher. Porque é muito ruim você viver uma vida que você não pode escolher. É uma vida que dá. Eu só posso comprar o que dá. Eu só posso viajar para o local que dá. Ou nem posso viajar porque não dá. Sabe, essa coisa dá ou não dá para fazer? É muito ruim. Eu acho, pelo menos. Agora, se você pode escolher, se você pode escolher a roupa que você quer vestir, se você pode escolher o restaurante que você vai para experimentar os pratos do local, se você pode escolher os alimentos que você vai colocar dentro da sua casa no supermercado. Gente, isso é maravilhoso. É você viver a vida pautada nos seus termos. É você viver uma vida por meio das suas escolhas. E isso as runas nos ajudam. Até peguei ínguas aqui, a runa da semente. Né? Aqui dentro tem um potencial, a runa da semente. Então hoje, você pode imaginar uma vida que você quer viver daqui a 10, 15, 20 anos, né? Como é que você quer viver a sua vida nos próximos anos? Nem tão longe, não, eu quero já no ano que vem, ter uma vida diferente, daqui a 5 anos, eu quero estar vivendo num outro bairro, numa outra casa, ter uma outra vida. Eu quero já assim, então, olha a semente, ínguas mostra que isso é possível. Isso é o segundo aprendizado que eu tive com as runas. As runas podem nos ajudar a construir o futuro que desejamos viver. Isso não é fantástico? Acredito que seja essa uma das razões que fez Odin tirar um dos seus olhos do ar das Nornes para adquirir o conhecimento das runas. Porque quem tem esse conhecimento aqui são as Nornes. Os 3 soberanos do passado, do presente e do futuro. Urd, Verdande, Skuld. Se eu posso aqui, né, colocar a semente aqui, nossa, eu quero viver aqui, aí sim, o que eu tenho que fazer para essa semente, né, germinar, né, explodir, potencializar, crescer num solo fértil, que ela vingue, né? As pessoas que plantam, isso não tem essa expressão antiga, né? Tem que vingar, a planta tem que vingar, dar certo, ela tem que, né, sair ali, ela está escondidinha lá no escuro, lá a terra cobrindo, de repente eclode, e vem um raminho, vem uma folhinha, vem outra, uma folha e outra, vira um arbusto, vira uma árvore que dá frutos. Então, assim, que árvore eu quero colocar no jardim da minha vida? Que frutos eu quero saborear? Que tipo de sombra eu quero que ela me dê daqui a alguns anos? E as plantas levam tempo para crescer. Uma árvore, então. Então, o que eu tenho que fazer para que isso dê certo? E isso as runas ajudam. Segundo grande ensinamento com elas. O terceiro aprendizado é porque você pode construir um trabalho, você pode construir a sua própria intuição com as runas. Muitas pessoas acham que trabalhar com o oráculo você tem que ter o dom, você tem que ter talento para trabalhar. Se você não tem o dom para ler, você não vai ler nunca. E não é verdade. Se você aprender o significado das runas, aprender a interpretar, aprender, estar de coração aberto para que esses espíritos, né, possam transmitir o conhecimento de cada uma dessas letras para você, você estará pronto para trabalhar com elas. E mais, a intuição você também constrói dia a dia. Quanto mais você ouve a sua intuição, a sua voz interior, melhor você vai estar para, não só para ler as runas, mas para construir essa vida que eu falei, construir a vida que você deseja. Ficar alerta aos sinais que o universo oferece, né? Os sinais que vão dizer para você, não faz isso não vai dar certo. Você tem uma vozinha dentro de você. E é interessante que essa voz, né, não é uma voz que grita. Uma vez uma pessoa
uma vez não, algumas vezes pessoas me perguntaram como é que elas podem identificar essa voz interna, a da intuição, e não com aquela voz que serve mais para desvirtuar você do caminho. Eu acredito, pelo menos é o que eu percebo em mim, eu acho que isso depende muito de uma autopercepção. Você tem que prestar atenção em você mesmo. Eu acredito que a intuição ela é algo baixinho, é uma voz suave, ela não vai gritar com você. E é algo que vem do coração para a mente. Você sente primeiro no seu coração, depois você pensa sobre isso. A preocupação, o alarme, ou aquela voz que quer tirar você do caminho, é o contrário, ela vem da mente. Primeiro você cria um monte de coisas na cabeça, são várias minhocas trabalhando aqui, aí vai pro coração, acelera da taquicardia. Você reparou isso? As preocupações nascem aqui, e aí você começa a sentir primeiro. A intuição, ela vem do coração. Você sente que alguma coisa positiva ou negativa, e aí vem para a mente. É muito rápido esse trajeto coração-mente e mente-coração. Mas se você observar, você vai saber quando é apenas um medo sem razão de ser, ou um medo real. Você vai saber quando é um alerta, quando não é, quando é um sinal, vai, caminha que vai dar bom. Entendeu? Porque na verdade, a mente da gente é muito fértil. Nossa, produz 1000 histórias para contar. Então, isso é muito interessante também, sabe? Você poder desenvolver a intuição. Porque, na verdade, por que as pessoas falam que não tem intuição ou a intuição falha? Porque quando escuta essa voz que vem do coração primeiro para depois para a mente, muitas vezes elas vêm com uma ideia. A pessoa quer muito ganhar um dinheiro extra, aí vem uma ideia. A pessoa tolhe essa ideia porque ela acha boba, acha que os outros vão rir dela. E se não der certo, assim, vai pagar mico, por exemplo, né? Então, assim, as pessoas acabam tolhendo a própria intuição. E se você deixar a intuição fluir, você vai construindo, você vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e ela vai acertar muito mais do que errar. Esse é o terceiro aprendizado. Quarto aprendizado que tive com as runas é o seguinte: muitas vezes as pessoas procuram um oraculista já com a resposta dentro delas. Ela já está ali com aquilo ali. E se a resposta que o oraculista der for alinhada àquilo que ela espera ouvir, beleza. Se não for, ela pode ficar transtornada. E aí essa habilidade mesmo, né, de você traduzir. Porque eu me considero uma tradutora. Eu estou lendo uma língua antiga e eu vou traduzir para a pessoa aquilo que eu estou lendo. Se não é aquilo que ela está alinhada, vamos tentar conversar. Por que ela esperava outra coisa? Por que ela esperava ouvir outra coisa? É a intuição trabalhando ou é uma projeção? É um desejo forte, mas que não tem uma base real na vida dela. Porque às vezes é só sonho. Muitas vezes no amor. Muitas pessoas projetam a felicidade, projetam aquilo que elas esperam numa outra pessoa. E aquela pessoa, às vezes, não é nada daquilo que ela imagina que ela é. Ela cria um mundo, ela cria uma personalidade, ela cria um universo para aquela pessoa. E se aquela pessoa não está dentro, ela começa a criar justificativas. E é por isso que, às vezes, as pessoas vivem em relacionamentos difíceis, em relacionamentos problemáticos, por pura projeção. E não por olhar o outro, escolher o outro com suas qualidades e com seus defeitos. Porque esse é o verdadeiro amor. Quando você é capaz de conviver com uma pessoa, mesmo conhecendo os defeitos dela, e juntos vocês querem construir, juntos vocês têm um objetivo comum, um ampara o outro, um é torcedor da vida do outro, sabe? Um torce pela vida do outro, um veste a camisa com o nome do outro, sabe? Isso é amor de verdade. Aí não tem projeção. É realmente um sentimento construído. Tudo é um processo. É interessante isso, a Jonas me mostra sempre isso. Tudo é um processo. A confiança é um processo, a intuição é um processo, o aprendizado é um processo.
Eu, recentemente, comecei um aprendizado de algo do zero mesmo. Eu não tinha referência sobre aquilo. Mas por que eu quis aprender? Porque é algo que vai me acrescentar no futuro. É algo que com o qual eu quero trabalhar no futuro. Eu estou partindo do zero. E é difícil, porque todo aprendizado, né, você começa aprendizado, você cai, porque é o susto, aí você tem que rever todas as suas ideias, e depois você começa a subir, aí segue em frente. Mas o início é difícil. Dói mesmo aprender, não é fácil, aprender não é fácil. E mesmo quando depois você está numa escala de ascensão, vão ter momentos muito legais e vão ter momentos difíceis, dolorosos do aprendizado. A vida é assim. A vida é assim. E o quinto aprendizado que eu tenho com as runas, eu acho que ele reflete muito porque eu escolhi esse caminho. É um caminho que pode parecer solitário muitas vezes, porque quando você procura um oráculo, você acaba desenvolvendo a sua espiritualidade. A sua conexão com o divino aumenta. Todo oráculo tem essa função. É uma ponte entre você e você mesmo, entre você e o divino. Então, muitas vezes eu abri as runas para conversar com os deuses, conversar com Deus, conversar com o universo, conversar comigo mesma. Eu já conversei isso comigo mesma. Eu me imaginava de frente para mim mesma, ia conversando, ia jogando, ia fazendo tiragens com as runas. Porque elas são uma ponte, às vezes você não consegue enxergar, você não consegue ver, por projeções, por medos, por crenças, pela dificuldade mesmo. Eu queria uma luz, eu queria entender melhor. Eu acho que é isso, mas eu queria ter mais certeza, sabe? Você quer ter mais confiança. E as runas são maravilhosas para esse caminho de conexão com a espiritualidade. Porque uma coisa é certa, ao longo da minha vida, né, por meio de tanto de observação quanto de leitura, pesquisa, eu observei que as pessoas que têm verdadeiramente sucesso na vida, e o sucesso não está ligado somente a ter dinheiro. É muito importante isso. Para muitas pessoas, o sucesso é ter uma vida, ter uma casinha no interior, na roça, cuidar da terra, produzir o que vai comer, sabe? Ter aquela paz de espírito, acordar com o canto dos pássaros. Isso é o sucesso da vida. Para outro sucesso é ter uma cobertura, carros, não importa. Mas quando uma pessoa atinge aquilo que ela almeja, ela vive a vida que ela sempre quis viver, ela atinge o sucesso, ela tem uma conexão espiritual muito forte, mesmo que seja inconsciente. Ela como se ela lesse o que o universo oferece para ela consegue ler os sinais da vida, ela consegue planejar, ela consegue intuir melhor, ela faz, ela tem mais ações acertadas do que equivocadas. Não que o erro pare de acontecer, não que não fracasse mais em muitas ideias, não. São pessoas que vão continuando tendo ideias, vão colocando essas ideias em práticas, vão fracassar em algumas ideias, mas vão ter sucesso em outras. Mas elas têm um elo espiritual. E eu acredito que o nosso mundo hoje está doente do jeito que está pela falta de conexão espiritual. Religiões tem os montes, mas conexão espiritual profunda, direta, quantos tem? Quantas pessoas têm isso? Sentar e ter uma conversa íntima daquilo que acredita. Mas é a pessoa que não acredita em nada. Mesmo o ateu ou ateia, eles são pessoas que têm convicções, sabe? Elas têm algumas certezas e elas agem de acordo com seus valores, elas agem de acordo com as suas ideias. E é isso que muitas vezes resume um caminho espiritual. Você se cerca de valores, você se cerca de ideais, e tudo que você faz é algo bom, justo e nobre. Tudo que você faz é para o bem, para o seu bem.
precisa ser pro bem da humanidade, não, mas é pro seu bem. E é isso, a gente tem que pensar no nosso bem primeiro, sim. Pensar no nosso bem como seres humanos. O nosso corpo é um templo. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar da minha saúde física para que eu possa viver aqui na Terra da melhor maneira possível. Eu sou uma pessoa que gosta de ser muito independente. E se eu quiser ser independente nos próximos anos da minha vida, eu tenho que cuidar da minha saúde física, espiritual, emocional, mental. Essas 4 áreas precisam estar muito fortalecidas. E as runas são uma ponte. São uma ponte pro espiritual, pro divino, pro universal. E isso que me encantou há mais de 30 anos, quando eu as vi pela primeira vez, e que me fez viver uma vida toda com elas. São grandes amigas que eu tenho, grandes amigas. Né? Então, assim como apareceu ínguas aqui, né? A semente que você pode plantar para construir a vida que você deseja viver. Vou te dar também aqui, ó, Iera. Eu gosto Iera, a minha mestra em runas, ela apontou algo muito interessante entre ínguas e Iera, né? Eu achei tão interessante isso que ela falou. Ínguas, a semente. Iera, a semente eclodiu. Iera é o tempo, é o processo que leva a esses seus sonhos aqui acontecerem, entendeu? É o tempo. Você plantou, mas precisa dar tempo para os sonhos irem sendo conquistados, você agindo de acordo com esse seu projeto de vida, são suas ações, são suas intenções diárias. Tudo que você vai fazendo é como se você regasse todo dia, né? Ou quando fosse preciso, a sua semente. Contar com a natureza também, né? Dar a ela um local, um solo fértil. Se onde você está agora o solo não é muito fértil, como é que a gente pode conseguir um solo mais fértil para ela? Como é que você pode fazer isso? Então, oferecer esse solo fértil para ela, regar, né, e cuidar dela, ela crescendo, sabe? Agradecer cada etapa da evolução, cada etapa do crescimento dessa semente. Então, pensando que leva tempo, mas eu desejo que você possa construir essa vida criativa. E se você acha que as runas podem te ajudar nessa construção da vida criativa, vem comigo então. Esse é o primeiro vídeo inaugural de uma série que eu vou produzir aqui. E se você gostou, curte, comenta, compartilha com pessoas com quem você acha que você vai gostar. E se por acaso aparecer o Hypar, clica também, porque ele vai entregar para mais pessoas ainda. E eu realmente quero, sabe? Eu realmente quero que atinja muitas pessoas, porque é a minha forma de contribuir com o mundo, é a minha forma de atrair mais pessoas. Tem vários caminhos de evolução espiritual para alcançar o sucesso. O sucesso não é só físico, o sucesso não é só financeiro, o sucesso é espiritual também. E se você acha que as runas podem te ajudar, vem comigo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.